criança está fazendo uma terapia com base na ciência ABA de verdade mesmo, segue os itens. Primeira coisa que tem que ter é um laudo, um relatório levantando o repertório da criança. Isso é essencial, gente. A primeira coisa que tem que ter é um laudo, um relatório dos comportamentos da criança, o que a criança faz, o que a criança não faz e o que ela não deveria fazer. Esse laudo, esse relatório vai ser feito com base em vários instrumentos. Enfim, eu já falei em várias lives. Segundo ponto, tem que ter um plano de ensino individualizado para a SEABA. Esse plano, ele vai falar de forma global qual é o objetivo onde a gente quer chegar. Então, para a SEABA, tem que ter esse segundo ponto. Terceiro ponto, para saber se é ABA. Tem que ter programas, e esses programas têm que ser individualizados, que venha a ser um programa terapêutico. Um programa ele tem que ser composto com a descrição do programa, os objetivos a curto prazo, objetivo a longo prazo, quais são os reforçadores, o esquema de reforçamento, que mais? Esquema de reforçamento, descrição, objetivos, basicamente isso. Ah, sim, quais são os pré-requisitos, né? Enfim, e como é que vai ser o esquema também de registro também? Ah, níveis de ajuda e correção de erro. Como vai ser os níveis de ajuda e a correção de erro? Isso daí tem que conter no programa de terapêutica. Então, tem que falar até como vai corrigir o erro quando acontece durante a terapia. Ok. Então, eu já falei 3 pontos. Quarto ponto, registro. ABA, que é ABA, tem registro, e esses registros são conforme esse programa terapêutico. Cada programa, a criança vai ter um conjunto de programas. Para cada, foi desenvolvido lá, vamos lá, fez a avaliação, descobriu, trouxe a linha de base da criança, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela deveria fazer. Fez o plano de ensino dessa criança, que é uma coisa global, onde a gente quer chegar. Depois, nós tivemos o desenvolvimento de vários programas individualizados dessa criança para trabalhar cada ação, e esses programas eu já listei o que tem que ter. E o próximo ponto é o registro, que é conforme o que está ali descrito em cada programa individualizado. Feitos os registros, vão ser desenvolvidos gráficos, e esses gráficos vão alimentar relatórios. Cada clínica tem o seu ciclo de relatório. Tem clínicas que vão fazer relatório de 3 em 3 meses, tem clínicas que vão fazer relatórios de 6 em 6 meses. Isso vai muito, mas se for um relatório de 1 ano, você já tem que falar, meu Deus do céu, como assim relatório de 1 em 1 ano? Em 1 ano tem que reavaliar essa criança, porque não tem condição. Então, vão ter ciclos de relatório para verificar como é que está o desenvolvimento dessa criança. Olhou o relatório, viu como é que está o desenvolvimento, verificou assim, a criança não desenvolveu muito bem aqui, vamos ver o que está acontecendo, vai se analisar por que não está desenvolvendo bem. Então, gente, esse é o checklist básico para saber se a sua criança está fazendo uma intervenção com base na ciência ABA ou não. Se não tiver esses tópicos... Ah, e tem uma outra coisa que eu estava conversando com a Liliane. Isso daí, é a questão da manutenção. Qual é o grande problema hoje? Os programas terapêuticos, as clínicas, elas fazem muitas vezes assim, programas pensando no hoje e no agora. Ensinou uma habilidade para a criança, vamos ensinar aqui a criança sentar, bater palma e não sei o que lá. Aí, depois, muda totalmente os programas e não se pensa na fase de, como é que tá a fluência da criança? Como é que tá a generalização? A gente está fazendo com outras pessoas, está fazendo em outros ambientes. Isso muitas vezes não é pensado nos programas onde a gente vai desenvolver a fluência, a generalização e a manutenção. Porque, gente, eu recomendo para vocês assistirem a um curso de graça. Ele se chama Learn How to Learn, da Barbara Oakley. Ele é maravilhoso, da Coursera, que você vai aprender como o nosso cérebro funciona. Como é que a gente aprende? A gente aprende por repetição ou por impacto emocional. Então, assim, a gente aprende por repetição, repetição, repetição. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês se vocês lembram a fórmula de Bhaskara. Alguns vão lembrar, mas uma boa parcela não lembra.
Então a gente vai começar a puxar certas coisas da escola que a gente não vai lembrar, porque não usou. Eu, por exemplo, eu usei muito, né? Porque eu fiz engenharia, mas a maioria das pessoas não usam. E acha, isso daí é inútil. E realmente, se não usou até hoje, quer dizer que não estava útil para o seu cérebro isso. E a mesma coisa, eu não lembro de um bando de coisa de geografia, de história, de português que eu não fui usando. E é isso, gente. O nosso cérebro, ele pensa, ele é uma máquina e ele gosta de economizar energia. Ele sempre trabalha com economia de energia. Então, se tá gastando, se não tá gastando, se é uma coisa que você tá ali armazenando, se você não tá, não vale a pena guardar. Tem que fazer uma limpa, são conexões que são inúteis. Então a gente tem que ir limpar essas conexões que não são úteis, que não são desnecessárias. Outra coisa também que a gente aprende no curso da Barbara Oakley é que a nossa memória ela é reconstruída toda vez que a gente lembra. Então toda vez que a gente meio que reaprende o que a gente aprendeu. Então assim, se a gente não tá lembrando isso em ciclos, o nosso cérebro vai fazer uma limpeza. Então é muito importante que os programas passem por essa manutenção. E a gente sabe que o autismo, gente, tem certas peculiaridades no autismo que eles tiram o nosso chão. Essa poda neuronal que ela é desregulada. Tem várias questões que se vocês quiserem saber mais, é só assistir a live que eu fiz com o Dr. Paulo Liberalesso recentemente. Então é isso, gente. É o checklist. Essa live foi papum mesmo, vou encerrar agora, para saber se sua criança está fazendo aba de verdade. Esse é o ponto. Se te seguiu todo esse checklist e a criança não está desenvolvendo, é hora de voltar para o médico e questionar ele. Doutor, aqui os relatórios, meu filho não está desenvolvendo, os terapeutas fizeram o que foi possível, eles falaram para mim, estão emitindo esse relatório aqui. Então, vamos lá atrás de exame? Vamos verificar como é que está o desenvolvimento? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Um abração. Essa questão foi trazida lá no grupo, eu abri o nosso grupo e a gente teve uma conversa muito legal lá. E eu tive que abrir a câmera e conversar isso com vocês porque eu acho que é um assunto muito pertinente. O checklist da aba. Até mais.